queria pedir a Sandra Cavalcante. Você está aí, Sandra? Tô Eu sempre peço para a Sandra. tô aqui, Sandra, você está Verinha. aí? Eu tava com saudade de você e você também Eu de estou mim, falando, né? o som não está vindo. É, o Nerlela está falando. Hum? Tá me ouvindo, Vera? Pronto, Sandra, pode falar agora. Sandra, você lê para a gente, querida? Leio sim. Deixa eu só botar aqui meu fone que fica melhor. Olha, Peraí. ela está falando. Não estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou. Hum, Você lê e comenta, tá, tá querida? bom. Então é o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 156, Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido do domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é intuição universal, Instituição. instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaborando essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Emmanuel. Então, essa mensagem, né, eu acho que o Emmanuel vem dizendo para a gente que todos nós somos passíveis, né, de ouvir as nossas intuições, que todos nós a temos, né, e que isso é a nossa forma, né, é a forma que a espiritualidade encontra de nos facilitar o caminho. Talvez não seja essa a palavra mais adequada, mas é para que nós possamos ter contato com o divino, né? E, e aproveitar, né, essa ferramenta, né, mais essa ferramenta, para que estejamos ligados, né, às tarefas que precisamos cumprir aqui para que sejamos trabalhadores da seara do Cristo, né? Acho que simplificando
É um pouco isso. Tá Tá bom, bom. Verinha? Muito obrigada, querida, muito obrigada. Nada. Então, agora eu convido a todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, tá? Que nós vamos orar agora, vamos envolver a todos, né? Todos nós, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre maior, nosso amigo de todos os momentos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa tarefa tão bonita de propagação da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que temos. Obrigada por esses momentos felizes de reencontro, pelos amigos que temos, pelos familiares, por tudo que o Senhor nos concedeu, para que possamos ter uma vida feliz. Muito obrigada, Senhor. Que a sua paz se estenda sobre os nossos lares, os lares de todos, nossa pátria Brasil, seus dirigentes, os dirigentes de todas as pátrias. Especialmente pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos ucranianos que estão passando por dores tão profundas, tão grandes, tantas perdas. Ampare-os, Senhor. Rogamos também pela Rússia, pelo seu dirigente, para que ele desperte. Ele está vivendo um sonho mau, está realizando tanto mal às pessoas, que ele desperte desse pesadelo em que vive. Ampare o Senhor, e que nós não guardemos em nossos corações sentimentos assim negativos contra o nosso irmão, que é mais um necessitado. Obrigada, Senhor, que a sua paz se faça sobre todos eles. E nós rogamos, Mestre amado, o seu amparo e a sua inspiração para o André Luiz, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Bom, gente, todos conhecem o André Luiz, né? Ele já falou várias vezes. André Luiz é evangelizador da pré-mocidade, né, André? Tá, então ele está com a palavra. Bom, gente, boa noite. Todos nós conhecemos o grande André Luiz e vocês, alguns de vocês me conhecem. Esse André Luiz aqui é ainda inferior. É sempre bom estar aqui fazendo esse trabalho com todos vocês. Sempre que nós somos chamados para fazer esses trabalhos, a gente tem a certeza de que o primeiro beneficiado é aquele que estuda para trazer o trabalho para todo mundo. Então é assim que eu me sinto, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que está sendo feito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Então hoje a gente vai fechar esse capítulo com os últimos dois itens, que são os itens 20 e 21. Deixa eu apresentar aqui. Então, é o fim das instruções dos Espíritos que tem nesse capítulo, e a instrução é intitulada Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Essa comunicação que a gente vai ler é de um espírito que foi chamado, foi convocado à reunião, porque ali naquela reunião tinha uma senhora que era cega. Então, eles o chamam para que a amparasse, para que, se possível, trouxesse algum conforto a essa enfermidade dela. E é em cima disso que ele traz a comunicação que a gente vai ler. Os créditos, então, são Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor, em 1866. 131ª edição, Brasília, FEB 2013. Nós vamos trazer também do Chico Xavier o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a primeira edição,
16ª impressão, Brasília, FEB 2019. E a gente vai trazer também, do Chico Xavier, o livro Construção do Amor, pelo Espírito Emmanuel, livro eletrônico da edição de 1988, a primeira edição, Brasília, FEB 2020. Então, a comunicação que esse Espírito vem trazer para nós é a seguinte: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Então, como a gente viu, é um espírito que ele foi convocado a auxiliar essa senhora que estava ali, uma senhora cega. Ele foi chamado para que ele pudesse, se possível, curar essa enfermidade dela. E é nisso que ele dá essa comunicação, né? Questionando por que me chamaram. Obviamente, ele já sabia, né? Mas ele aproveita essa convocação para trazer um grande ensinamento para nós. E é muito interessante essa pequena prece que ele traz, que é de um ensinamento gigantesco para todos nós. Olha a prece que ele diz para que eles façam. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. É de um ensinamento muito grande essa prece que ele traz, que nós sabemos que a enfermidade do corpo existe para que a gente consiga curar a alma. Então ele diz que quando nós estivermos aflitos diante de alguma enfermidade que estivermos passando, não tem problema nenhum a gente pedir que Deus cure isso, cure o nosso corpo, mas que primeiramente a gente queira que seja curada a nossa alma. E ele diz que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Ou seja, que meu corpo seja curado, mas que antes da cura dele, a enfermidade que eu esteja passando faça com que eu cure minha própria alma. Se eu entender que aquela enfermidade está vindo para que justamente isso aconteça, através da minha maneira de enxergar aquela enfermidade, da minha maneira de lidar com aquela enfermidade, eu consigo curar a minha alma, tirar de mim um defeito que ainda tenho. Então, uma prece muito pequena que ele traz para nós, diante dessa irmã nossa, naquela situação cega, ele traz uma prece minúscula dessa com um grande ensinamento para todos nós. E ele ainda corrobora: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Ou seja, da maneira que nós passarmos, se passarmos por aquela enfermidade, de maneira abnegada, com força, com coragem, que nós vamos receber diante de uma prece dessa sincera, a gente vai conseguir essa cura, não só do corpo, mas principalmente a da alma. E ele continua: contudo,
Uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Então, logo nessa primeira frase desse slide, ele já continua aquela grande, pequena prece que ele colocou para a gente, dizendo: contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudo, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Então ele deixa bem claro que, como ele está numa assembleia, numa reunião de pessoas que estão ali para estudar, ele traz esse ensino. Os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. É um entendimento que, para nós que estudamos o Espiritismo, nos esforçando de maneira sincera, a gente consegue chegar próximo de compreender. Uma pessoa se dizer feliz por passar por uma expiação dessa, que deve ser de uma dificuldade imensa. Para um materialista, ler isso, receber um conselho desse, ele vai ter isso como um absurdo. Como nós podemos falar para uma pessoa que não tem os conhecimentos espíritas, que não crê em Deus, que aquela dificuldade grande que está passando com a falta da visão, essa pessoa deveria se sentir feliz, se sentir alegre. É exatamente isso que ele traz. Ele diz que ele se aproveita de uma reunião de pessoas que sinceramente querem estudar, que era aquela reunião de Kardec, para trazer esse ensino. E ele explica: lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Ou seja, quantos, usando o olho de maneira errada, usando a visão para causar sofrimento ao próximo e a si mesmo, um dia, quando estiverem no mundo espiritual, nas trevas, sofrendo a expiação desse mau uso que fizeram, vão lamentar terem feito uso daquele olho, terem visto com aquele olho e feito um mau uso. Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Ou seja, aqueles que estão atingidos na vista, passando por uma expiação, devem se sentir felizes. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Ou seja, o que ele traz para nós, de maneira bem clara, é que os olhos do corpo se fecham para que se abram os olhos da alma.
aquela pessoa que está passando por aquela expiação, por essa grande prova, que especificamente era essa senhora cega nessa reunião. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ele traz que essa pessoa cega, ou essas outras pessoas cegas que ele tratou, enquanto na escuridão do olho do corpo, não era negado a elas ter a visão da alma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o olho do corpo sem funcionar facilitava que o olho da alma, a visão da alma funcionasse. É isso que ele deixa para a gente bem claro enquanto ele conversa nessa reunião. E ele continua: ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Então ele vem e confirma mais uma vez o que ele falou anteriormente, que é aquela pessoa que tem os olhos do corpo fechados durante essa encarnação, ela é feliz se ela quer viver com Deus. Mais feliz é essa pessoa que não enxerga com os olhos do corpo e enxerga com os olhos da alma, porque ela se aproxima mais de Deus. E ele traz uma comparação impressionante, né? Quando abertos os olhos do corpo, eles estão sempre prontos a causar a falência da alma, se fazemos um mau uso. E quando estão fechados, estão sempre prontos, ao contrário, a fazer a alma subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Então ele traz para nós esse entendimento muito diferente do que a maioria das pessoas no mundo vão ter, olhando um irmão, uma irmã nossa que tem algum problema de visão. As pessoas olham, veem aquele sentimento de ternura, algumas se colocam no lugar de ter sentimento de pena, vendo aquilo como uma tremenda desgraça, que a gente vê aqui que não é. Esse Espírito deixa bem claro para nós que não é, dependendo da maneira que esse Espírito reencarnado passe por essa expiação, por essa prova. E ele diz: agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Curadas, Paris, 1863. Então a gente vê essa comunicação que esse Espírito traz, se aproveitando dessa situação, nessa reunião mediúnica,
uma senhora cega, onde os médios que ali estão, essas pessoas que estão ali reunidas, pedem que ela tenha um consolo, se possivelmente a cura para essa enfermidade dela. E ele nos traz um entendimento impressionante, realmente uma visão espiritual elevada daquela enfermidade. Ele nos traz que aquela enfermidade dá a ela a possibilidade de enxergar com os olhos da alma. Aqui nós estamos tratando especificamente de uma comunicação que falou sobre uma senhora que não tinha a visão. Mas esse ensino que ele traz da enfermidade serve para qualquer outra que nós tenhamos na nossa encarnação. Porque nós sabemos que a enfermidade que nos chega é para que a gente resgate, que a gente purifique a nossa alma. Então ele traz todo esse ensino. Ele diz que se aproveita dessa assembleia de pessoas que sinceramente pretendem estudar para trazer esse ensino, dizendo que a escuridão dos olhos do corpo trazem a claridade para os olhos da alma, para aquela pessoa que está com aquela enfermidade, dependendo da maneira com que ela passe por aquela expiação. Então a gente percebe que é uma visão muito diferente da visão que o mundo nos traz. O que o Espiritismo nos traz é realmente de uma visão impressionante com relação às dificuldades que nos chegam na nossa vida. Para a gente ter uma pequena noção sobre isso que esse Espírito nos trouxe, eu separei um trechinho da entrevista do Chico no programa Pinga Fogo, em 1971, onde ele é questionado por uma pessoa com relação ao problema da vista dele, dizendo por que ele não foi curado, por que ele não procurou uma cirurgia espiritual e tudo mais. Então a gente vai ver o que o Chico diz, que está de acordo com tudo que esse espírito trouxe nessa comunicação. Vou colocar o vídeo aqui para a gente. Quanto ao meu caso ocular, que não foi operável desde o princípio, quando a doença se manifestou, eu creio que este problema foi uma bênção para que eu pudesse me manter mais ou menos relativamente, regularmente, sem ferir os interesses dos bons espíritos durante estes anos da mediunidade. Porque se eu sair do dever, eu sofro muito com os olhos, então estou como um animal que não posso me afastar dos danos, né? Chego a ficar para frente. É sempre bom, né, ver qualquer vídeo, qualquer fala do Chico, né? Então, diante dessa comunicação que esse espírito nos trouxe, falando sobre essa senhora que era cega, e ele nos traz que aquela enfermidade que ela estava passando, dependendo da maneira com que ela passa, ia trazer para ela muitos benefícios, ia evitar que ela trouxesse mais males no seu caminho, que ela ficasse feliz com isso. A gente percebe essa alegria, essa felicidade nessa fala do Chico, que tinha um problema de visão, e ele diz dessa maneira tão humilde, tão clara, que ele vê como uma bênção, porque aquele problema de visão fazia com que ele se prendesse mais ao trabalho, o ajudava no trabalho que ele tinha a cumprir. Então é de uma grandiosidade que para nós é muito difícil enxergar, né? Então a gente percebe nessa simplicidade, nessa humildade, nesse testemunho do Chico, que entra exatamente de acordo com essa comunicação desse espírito que nos trouxe,
falando sobre essa enfermidade dessa nossa irmã. E depois dessa comunicação tem uma nota de Kardec, tratando exatamente sobre essa questão da expiação. Então Kardec diz: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, depois dessa comunicação que a gente vê o espírito de Vianney trazendo para a gente, que aquela senhora devia se sentir feliz diante daquela expiação que ela passava, porque ali ela estava tendo a oportunidade de enxergar através dos olhos da alma, a gente vê a lógica irrefutável que Kardec traz para nós diante das aflições que nos chegam. Mais uma vez, aqui está falando especificamente daquela senhora que tinha um problema de visão, mas isso a gente sabe que se estende para toda e qualquer enfermidade que nós formos passar na nossa vida. Então ele diz: quando uma aflição não é a consequência dos atos dessa vida, da vida presente, a causa dela está em uma vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte não é mais do que a justiça de Deus. Se, pela bondade, Deus nos lançou um véu nos nossos atos passados, por outro lado, ele nos aponta o caminho diante daquela expiação que a gente está passando. Quem matou a espada, pela espada perecerá. O que quer dizer? A criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Então, na literatura espírita, nós temos diversos, inúmeros exemplos de expiações e a sua causa, que se não estava naquela vida, naquela encarnação, estava numa encarnação passada. E ele continua: se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Então nós somos punidos daquilo em que pecamos. Dependendo dos nossos atos numa vida passada, nós expiamos esse ato ou naquela própria vida ou na vida presente. Essa expiação que nós entendemos é resgatar os erros que cometemos no passado. Então, quando nós olhamos a literatura espírita, nós vemos inúmeros casos de espíritos que sofreram exatamente aquilo que causaram. Por exemplo, em Memórias de um Suicida, nós temos o caso do Camilo, que traz o livro através da psicografia da Ivone, em que nessa encarnação recente dele, ele fica cego. Ele era um escritor. E já mais avançado na vida, ele fica cego, não suporta aquela cegueira. E acaba, infelizmente, tirando a própria vida. No mundo espiritual, ele é muito amparado, assim como outros suicidas que ele conhece. Ele é muito amparado e chega a seu conhecimento que aquela cegueira que ele teve nessa vida e não suportou foi decorrente de uma outra vida dele, em que ele foi um inquisidor da igreja e cegou uma pessoa por causa de interesses dele.
Então ele foi exatamente punido naquilo que ele pecou. Isso a gente falando especificamente do Camilo, que foi aquela cegueira. Mas ainda no Memórias de um Suicida, a gente tem um outro espírito, amigo dele, que tinha uma amante, assassinou ela estrangulada e depois se suicidou. Também é muito amparado no mundo espiritual, passa por evangelização, doutrinação, e vai reencarnar. Aquele complexo de culpa que ele sente por ter feito aquele ato através de suas próprias mãos, faz com que no momento que ele está se encaminhando para reencarnar, ele sinaliza para o Camilo como se ele estivesse dando um tchau. Só que as mãos dele não aparecem. Aquele complexo de culpa que ele carregava com ele por ter feito um mau uso de suas mãos, fez com que ele imprimisse no perispírito a falta das mãos. Então, naquela encarnação, ele renasceria sem as mãos. Temos tantos outros exemplos. No livro Missionários da Luz, nós temos o Segismundo, que é feito todo um trabalho para que ele reencarne na família de um homem que ele assassinou, causando uma lesão no coração desse homem. Então ele vai reencarnar como filho do Adelino. E ele vai ter um problema no coração, justamente por esse mal que ele causou a esse homem no coração. A gente tem outro livro, Ação e Reação, um caso de outro Adelino, que é um trabalhador espírita, muito dedicado. Ele tem diversas manchas vermelhas pelo corpo. E aquelas manchas trazem para ele uma dor como se ele estivesse sendo queimado. Na vida passada dele, ele assassinou o próprio pai. O envenenou e colocou fogo no aposento do pai. E ele vem nessa vida passar por aqueles sofrimentos que ele causou ao pai. E por causa do trabalho muito bom que ele estava fazendo, aquela enfermidade deixou de avançar como avançaria. Ela tomaria todo o corpo dele. E até poderia o incapacitar a trabalhar. Mas como ele aceitou aquela enfermidade de maneira resoluta, abnegado, trabalhando, ajudando o próximo, aquela enfermidade não tomou o corpo dele todo e não impediu que ele continuasse trabalhando. Ainda no livro Ação e Reação, a gente vê dois espíritos que já tiveram várias encarnações fazendo o bem e queriam passar para mundos mais evoluídos. E nunca era dado para eles essa possibilidade. Eles quiseram entender o porquê. E eles passaram por um processo, ainda no mundo espiritual, de regressão da memória. E perceberam que, há muitos anos atrás, a época de Joana d'Arc, eles jogaram uma pessoa de um precipício. Então eles perceberam que aquilo estava travando a eles o seu progresso. E eles pedem para vir numa encarnação onde eles acabam desencarnando num acidente de avião. Mais uma vez, eles passando por aquilo onde eles erraram. Então a gente tem diversos exemplos disso na literatura espírita, de espíritos que cometeram erros, que foram maus pais e vêm em outra vida, passando por dificuldades com mãe, com pai também difíceis. Foram maus filhos, recebem nessa ou em outra vida filhos difíceis, com quem eles passarão a mesma dificuldade que trouxeram aos pais. Então a gente recebe do Espiritismo, de todos os livros espíritas, exatamente toda essa justiça que é feita, a pena de talião, que é dita nessa comunicação do Espírito, traz para nós, que é a perfeita justiça de Deus acontecendo. E não quer dizer que nós estávamos no mundo espiritual e fomos forçados a passar por isso. Muitas, se não na maioria das vezes, nós pedimos para passar por isso. Porque a nossa consciência nos cobra de maneira incessante.
Para a gente se ver livre, a gente precisa expiar e precisa reparar aquele mal que fizemos. A gente vê, por exemplo, em outro livro, no livro Os Mensageiros, um espírito que vai reencarnar e ele pede que o seu corpo venha com um defeito na perna, para que ele não erre com a mesma vaidade que ele teve em outra vida. Nós temos um outro exemplo de um espírito, uma irmã que vai reencarnar, ela olha todo o planejamento que é feito para o corpo dela e ela pede àquele espírito que está moldando o corpo dela, que coloque um problema na sua tireoide. Segundo ela, ela não quer um corpo de Vênus que vai atrapalhar o trabalho que ela tem a fazer. Ela não quer a beleza do corpo. Ela quer vir num corpo que não vai trazer a beleza, porque ela sabe que a beleza é uma prova difícil, se o espírito se deixa levar enquanto encarnar. Então, na literatura espírita, nós temos diversos exemplos exatamente de enfermidades, de espíritos que passam por enfermidades, exatamente naquilo em que eles erraram. E espíritos outros que pedem aquela enfermidade não porque de repente erraram lá atrás, mas porque sabem que aquela enfermidade vai facilitar o seu trabalho, a sua evolução espiritual nessa encarnação. Como a gente vê no caso do Chico, dizendo que ele sabe que aquela enfermidade, que aquela dor que ele sente, faz com que ele fique mais seriamente no trabalho, porque se ele se afastar, ele sofre muito. Como ele diz, ele se sente como um animal preso aos donos. E ele vê isso como uma bênção. Então a gente percebe que a nossa enfermidade do corpo, quando em expiação, ela só é possível por causa da enfermidade da alma. A cegueira do corpo nada é perto da cegueira da alma, que é a principal. Não existe dor pior do que a dor moral. É a nossa dor moral que nos faz passar pelas dores do corpo, para que a gente consiga tirar de nós todo aquele sofrimento que causamos em outro, que causamos em nós mesmos. Então a pior e a verdadeira cegueira é a cegueira da alma. Pouco importa as enfermidades do corpo. Se a enfermidade da alma está sendo tirada de nós, através da nossa coragem, da nossa força, da nossa paciência, da nossa resignação em passar pelas dificuldades que temos diante de uma expiação, que seja aquela enfermidade do nosso corpo. Então, para falarmos um pouquinho dessa principal enfermidade, que é a causadora de todas as outras, que é a enfermidade da alma, nós trouxemos esse capítulo do livro Construção do Amor, que é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um capítulo intitulado Cegos, em que a gente sai da enfermidade do corpo e vem falar exatamente da enfermidade da alma. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes, cegos cristalizados na usura, que nada enxergam, além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, e apagam a luz da própria consciência. Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações.
cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Então, voltando aqui à primeira página, o que Emmanuel traz para nós, que é exatamente essa cegueira da alma, que é a cegueira real, é aquela que envolve o nosso coração e a nossa mente. E ele traz diversos tipos de cegos com quem temos contatos no nosso dia a dia, que um dia fomos, que às vezes nos encontramos nessa situação. Ele traz cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Aqueles que só querem os bens materiais. Cegos detidos no orgulho destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Tem um livro muito interessante, que eu terminei de ler recentemente, que é o livro O Exilado, do Hermínio Miranda, em que ele traz reuniões no grupo espírita que ele participava, reuniões de doutrinação de espíritos sofredores, e ele traz um tratamento que eles fizeram com um grupo de espíritos que não se achavam sofredores, mas que se perceberam muito sofredores durante as reuniões. Espíritos extremamente inteligentes, que já tinham alcançado um grau de ciência muito além do que temos aqui na Terra. Espíritos esses que no mundo espiritual não enxergavam Deus, enxergavam a ciência, a mente, a inteligência como as bases de tudo e onde eles se apoiavam para tudo. Espíritos que doutrinavam outros espíritos para reencarnarem no meio espírita, tirando nossos ensinos morais. E nessa doutrinação desses espíritos, que têm um orgulho imenso, porque se achavam superiores a tudo, tem uma comunicação muito interessante de um desses espíritos, em que ele começa a despertar para a realidade, começa a entender todo aquele caminho errado que ele levou durante muitos séculos, em que quando ele percebe, ele começa a sofrer muito. Ele mesmo, diante de toda aquela inteligência que ele tem, e professava como se fosse a salvação de tudo, ele coloca para o doutrinador: meu Deus, há muito mais sabedoria numa árvore que estende seus galhos para fazer sombra àquele que passa, do que em tudo que eu achava que sabia. Então ele percebe que numa simples árvore há muito mais sabedoria do que em tudo aquilo que ele já havia estudado e achava que dominava. Tamanho o orgulho que ele tinha. Ele começa a enxergar a infinita sabedoria de Deus. E no início ele sofre muito, porque ele percebe todo o tempo, séculos, que ele desperdiçou, se voltando só para a inteligência. E ele chega à conclusão, que é inclusive o nome do capítulo, que a inteligência não cura. Aquilo a que ele se aferrou, a que ele se ligou tanto,
e carregou como se fosse o caminho que ele devia trilhar. Então a gente vê esses cegos encarcerados no orgulho. A gente vê esses cegos encarcerados no egoísmo, que só pensam em si, que causam mal a outras pessoas pensando só nos seus interesses, que causam guerras como essa que está acontecendo agora na Ucrânia, só pensam em si, não se colocam no lugar do outro. É a cegueira da alma. Cegos, presos à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, que só se queixam, só lamentam, que não trabalham. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam tudo que está ao redor. As riquezas da vida, o sol que todo dia nos agraça, o vento que refresca nossa testa com suor, as pessoas com quem temos contato à nossa volta durante o dia a dia. Há cegos que não enxergam isso. Há cegos que não creem em nada, que fazem sarcasmo daqueles que creem. E o que Emmanuel diz para a gente? Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Dor essa que aquela senhora cega sentia, e aquele espírito disse que era uma bênção para ela, que ela se sentisse feliz. Dificuldade e dor que chegam no nosso caminho, que nada mais são que oportunidades para o nosso despertamento moral e espiritual. Então, para todos esses irmãos e irmãs que cruzam o nosso caminho ainda presos a essa cegueira da alma, que um dia nós tivemos e que ainda temos, provavelmente em grau ainda menor, que a gente eleve ao alto as nossas preces, que a gente se coloque numa situação de ajudar, porque um dia nós fomos ajudados. A nossa responsabilidade está diretamente ligada à nossa quantidade de conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Quando nós vemos a quantidade de conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós conseguimos ter uma pequena ideia do tamanho da nossa responsabilidade. Então, nessa mensagem, o Emmanuel traz para nós a principal e a mais importante cegueira, que é a da alma, que é aquela que se prende às coisas do mundo, que se prende ao orgulho, ao egoísmo, à preguiça, à impaciência. Essa sim é a verdadeira cegueira. E diante dessa cegueira, algo que a gente precisa fazer está nessa mensagem que nós trouxemos do Caminho, Verdade e Vida, também do Emmanuel, no capítulo 44, o cego de Jericó, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja.
O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então a gente vê essa grande orientação que Emmanuel traz para nós, que para que nós consigamos tirar de nós essa cegueira espiritual que carregamos durante muito tempo. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Nós sentimos necessidade de algo, mas não sabemos o que, porque estamos afastados do Cristo, porque não seguimos os teus ensinos, não seguimos as leis de Deus. Emmanuel traz que tudo nos chama, a vida nos chama, o trabalho, o conhecimento, mas nós permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. No culto no lar, que eu fiz com a minha esposa e minhas filhas ontem, nós abrimos no capítulo 16 do Evangelho, não é possível seguir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Caiu a comunicação, que é o desprendimento dos bens terrenos. E foi interessante que o nosso culto, a gente conversando sobre aquela mensagem, nós começamos nos perguntando o que somos. Eu perguntei para minhas filhas, o que somos? Elas falaram, espíritos. Depois falaram, espíritos encarnados. Eu falei, ok, mas o que somos? Espíritos o quê? Aí elas falaram, imortal. E daí a gente começou a conversar. Nós somos espíritos imortais. Nós não temos duas vidas. Nós temos a vida do espírito, que é uma só. Agora nós aqui estamos encarnados. Nós, enquanto no mundo espiritual, pedimos e planejamos a nossa vida aqui enquanto encarnados para que nós evoluamos como espíritos que somos. Como o estudo era trazendo sobre os bens terrenos, então a gente percebeu que não faz sentido eu reencarnar e buscar o dinheiro, porque eu não levo o dinheiro. Aquele dinheiro que me chega, o corpo que eu tenho, os bens que me chegam, são instrumentos para que eu realize a minha evolução como espírito nessa vida. A enfermidade que me chega, agora se tratando desse nosso estudo, nada mais é do que uma oportunidade para que eu evolua como espírito.
Então, quando nós vemos desses princípios básicos do Espiritismo, se nós pararmos para refletir nele, isso já deveria ser suficiente para que a gente mudasse muitos pontos de vista. Trazendo para mim agora, mas isso para mim não é suficiente. Porque mesmo com esse princípio tão claro, que é de que eu sou um espírito imortal, que eu não estou aqui para brincar, que foi feito todo um planejamento e toda uma preparação para que eu estivesse aqui agora, nessa família que nós somos, todo um planejamento foi feito para que eu estivesse aqui agora, não buscando as coisas da terra, não buscando um corpo perfeito, não lamentando das enfermidades que me chegam, que são bênçãos, como disse o Chico. Ele via como uma bênção aquela enfermidade no olho dele. Como uma bênção que aquela senhora cega deveria ver, que aquele espírito disse. Porque a verdadeira cegueira é a da alma, não é a do corpo. O olho do corpo se fecha para que se abra o da alma. A enfermidade chega no corpo para que esse sofrimento desperte a nossa alma. Faça com que a gente purifique a nossa alma. Então, só esse princípio básico que eu conversei ontem com a minha família no culto, deveria ser o suficiente para que eu entendesse e traçasse muitos pontos de vista e muitas atitudes que eu tenho no dia a dia. Mas não é assim. Porque eu ainda trago comigo muitos defeitos que eu cultivei durante muitas vidas. Eu ainda trago comigo uma cegueira que, felizmente agora, por causa do Espiritismo, eu começo a perceber a cegueira. Não consigo dizer que eu estou me desfazendo dela, mas eu percebo que ela existe agora. Como aquele espírito extremamente inteligente percebeu na reunião doutrinária. Ele percebeu que um galho de árvore trazia uma sabedoria muito maior do que toda aquela que ele tinha e pregava durante séculos, durante várias reencarnações. Então, o que a gente vê nessa comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo, desse espírito dizendo para aquela irmã acometida de uma cegueira do corpo, que aquilo servisse para ela, para que ela não tivesse a cegueira da alma, que ela se sentisse feliz com aquilo. Ela é um espírito imortal. Aquela enfermidade que ela tem foi planejada para que ela se melhorasse nessa vida, dependendo da maneira como ela passasse por aquilo. Então a gente percebe que tudo que nos chega são consequências de atos que tivemos nessa ou em outra vida. E são uma bênção, porque é a nossa oportunidade de expiarmos faltas passadas, de repararmos faltas que cometemos. De, felizmente, a nossa consciência parar de nos cobrar. Que foi o que acontece, e é o que acontece, foi o que aconteceu com os espíritos, que os livros espíritas nos trazem, e que sofreram muito enfermidades, que souberam passar por ela de maneira resignada. Que entenderam que aquela enfermidade era uma maneira de ele se melhorar como o espírito imortal que ele é. Como espírito imortal que nós somos. Então, a gente percebe, de um lado, essa enfermidade chegando no corpo, de outro lado, o que Emmanuel traz para a gente nessas duas comunicações, que a principal cegueira é a da alma.
E é essa que nós temos que combater. E é essa que o Espiritismo, através dos seus ensinos tão claros, desenvolvendo os ensinos de Jesus, vem nos trazer. Porque quando nós olhamos o que o Espiritismo nos traz de ensinamento, ensinamento que jamais a humanidade recebeu em qualquer outra época aqui na Terra, a gente vê que não nos falta nada. O que nos falta é a vontade de colocar esses ensinos em prática. Então, essa cegueira que nós carregamos na nossa alma há muito tempo, e que felizmente agora a gente consegue perceber que temos, que a gente se esforce por se desfazer delas. Que é a verdadeira dor, a dor moral, a dor do espírito. Então, diante de tudo isso que nós vimos, como sempre, é muito importante a gente relembrar dos ensinos daquele que há 2000 anos vem nos dizendo, vem nos exemplificando como devemos fazer, como devemos seguir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Jesus. Então, meus amigos, que a gente consiga refletir nessa comunicação do Evangelho tão boa, esse Espírito Vianney, que vem trazer para a gente muitos ensinamentos, vem nos trazer uma prece curta, que pede para que seja curado o corpo, mas que primeiro seja curada a alma. A essas colocações de Emmanuel nos trazendo que a principal cegueira é a da alma e é ela que nós devemos combater. E a Jesus, que é a luz do mundo. Não tem como sairmos das trevas sem seguir Jesus. Então vou passar para a nossa querida Verinha para ela fazer o término da nossa reunião. Obrigada, André.